E hoje eu vou falar de mais uma série médica. Eu acredito que essa foi aonde começou toda essa questão da sociedade gostar tanto de séries médicas. Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um dia dos 60 dias do mundo das séries, número 36. E estamos falando de Plantão Médico, ou o seu nome em inglês, que seria Emergency Room, ou ER. Mas antes de começar o vídeo, eu preciso te lembrar que eu preciso do seu like. Então já dá aquele like maneiro. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, ajuda a gente e já se inscreve. Já clica no sininho das notificações para que você receba as notificações dos nossos próximos vídeos. Plantão Médico, uma das séries mais conhecidas de questões médicas e que fez muito sucesso aqui no Brasil na década de 90. Plantão Médico estreou lá no ano de 1994 e ela esteve no ar até 2009. Foi de 1994 a 2009. Essa série foi idealizada e criada por Michael Crichton. Michael Crichton, ele era um escritor e também médico, por isso uma série de temática médica. Essa série fez muito sucesso porque ela se passava em um hospital, o County General Hospital, que era um hospital na cidade de Chicago, no estado de Illinois, nos Estados Unidos, e ali ela ia mostrar aos telespectadores como acontece o dia a dia, o cotidiano de uma sala de emergência, ou melhor, um plantão médico como aqui nós conhecíamos, mas é o que acontece dentro de um hospital quando nós falamos da ala de emergências médicas. Então, tudo se resume ali dentro dessa série, a partir das emergências que cada um dos médicos, enfermeiros, enfim, vão ter que lidar para salvar vidas. E a série fez muito sucesso, tanto que ficou muito tempo, né, na TV e, claro, no mundo todo. E eu acredito que foi uma das primeiras séries que deu tanto sucesso e que ajudou a criar outras séries, porque a partir da década de... No final aí da década de 90, até os dias de hoje, nós vemos um crescimento enorme de séries com esse mesmo tema. Hospitais, séries médicas. E isso fez com que de 2000 a 2021 aparecesse ainda 61 séries com essa mesma temática. E eu acredito que Plantão Médico foi uma daquelas séries que fez com que desse esse pontapé inicial para tantas séries médicas que nós vemos hoje. Dentro dessa série, nós temos vários personagens que fizeram sucesso em Hollywood depois da série. Por exemplo, George Clooney. George Clooney era um personagem chamado Doug Ross, era um médico que fazia bastante sucesso no hospital. E a partir dele também tinha a enfermeira Carol Hathaway, que é interpretada pela Juliana Margulies. Eu não sei se você já viu, ou você com certeza deve conhecê-la através de uma outra série muito boa chamada The Good Wife. E ela começou a ser conhecida também a partir de Plantão Médico. Então, uma série que fez muito sucesso na sua época, ficou aí desde 94 até 2009, teve como consultor e um dos produtores Steven Spielberg, então a série fez bastante sucesso. Mas o que nós queremos falar com você no dia de hoje tá lá no versículo 4, no capítulo 4, versículo 7 do livro de Mateus, que diz assim: Jesus lhes respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Continuamos falando sobre a temática médica. No vídeo de ontem, falamos sobre a questão da cura divina. Hoje nós queremos falar sobre algo que ficou muito em voga agora nesse último ano, que foi um ano onde nós passamos por uma grande pandemia. E essa pandemia mundial fez com que nós percebêssemos que muitos de nós cristãos começamos a achar que tudo aquilo que a ciência tinha para nós talvez não seria verdade. A partir desse negacionismo, muitos de nós caímos naquilo que nós chamamos de fatalismo evangélico. Esse fatalismo fez com que vários dentre nós pensasse, até mesmo acreditasse, que tudo aquilo que acontece conosco acontece porque era para acontecer mesmo. E então, por conta disso, é que
nós não deveríamos nos preocupar com a pandemia. A ciência pedia para que nós ficássemos em casa, pedia para que nós utilizássemos máscaras para sair de casa, tentasse não aglomerar, mas muitos de nós começaram a pensar que ninguém vai morrer se não for o dia de morrer. Ninguém vai ficar doente se não for o dia de ficar doente. E a partir desse pensamento, desse fatalismo, as pessoas começaram a não respeitar essas regras. Acharem que, é bobagem ficar em casa, é bobagem não se aglomerar, é bobagem usar máscara. Pra que tudo isso? Eu só vou morrer no dia que tiver que morrer. Eu vou ficar doente se tiver que ficar doente. Então eu não preciso levar a sério todas essas recomendações médicas, todas essas recomendações da ciência, porque Deus não vai deixar nada acontecer comigo se não for o dia de acontecer. E aí é por isso que nós entramos ali no que Mateus, no capítulo 4, diz que nós não devemos pôr à prova o Senhor, o nosso Deus. Por que que isso vai, a palavra nos diz isso? Porque esse texto ele vai nos remeter à tentação que Jesus sofre no deserto por Satanás. Satanás começa a tentar Jesus a partir de porções da palavra. Então ali ele acaba fazendo com que essas porções da palavra sejam retiradas do seu contexto original para tentar Jesus, para tentar ali enganar Jesus, para tentar fazer com que Jesus caia nas suas artimanhas e tente o Senhor, seu Deus. E nós, muitas vezes, às vezes por pouco conhecimento, caímos nessa falácia demoníaca que é tentar o Senhor. Que é achar que somos super-heróis e super-heroínas e que nada vai acontecer conosco se Deus não permitir. Nós não podemos tentar a Deus. Se nós sabemos que todo conhecimento vem dos céus, vem do Deus que nós servimos, nós sabemos que a ciência ela não está em conflito com a religião, porque toda inteligência humana vem de Deus. Nós acreditamos nisso. Acreditamos que todo esse mundo, tudo aquilo que há nessa terra foi criado por Deus. E toda a inteligência humana também foi dada a ele, vem dele para nós, seus filhos. E toda a criatividade também vem dele para nós, seus filhos. E dessa forma, nós não podemos tentá-lo. Nós não podemos ficar em discordância com a ciência, porque todo conhecimento vem dele. Então, se a ciência nos diz para nos resguardarmos, para tomarmos um pouco mais de cuidado com aquilo que está ao nosso redor, ou até mesmo quando estamos doentes, que precisamos tomar remédios, nós não devemos achar que isso não é necessário. É necessário. Nós também podemos acessar a ciência, porque todo conhecimento vem do Senhor e não há nenhum problema em acessarmos a ciência, em acessarmos a medicina, em acessarmos aquilo que Deus tem dado a nós, seus filhos. Então, por favor, não caia nesse fatalismo, achando que você não precisa de remédio, achando que você não precisa de médicos, achando que eu não vou morrer se o Deus não permitir hoje. Porque se você faz isso, você está tentando o Senhor, seu Deus. Não precisa cair nessa besteira de achar que a ciência está contra nós. Não, todo conhecimento foi dado por Deus. E se hoje há conhecimento sobre doenças, se há uma medicina que está cada vez mais avançada, eu creio que toda essa inteligência e todo esse conhecimento veio dos céus. E não há nenhum problema em nós, filhos de Deus, acessarmos tudo isso. Então não caia nessa mentira, não seja um negacionista, se utilize daquilo que Deus tem dado a nós nesse momento. Nós não precisamos ficar de mal do conhecimento, da ciência e da medicina. Nós precisamos sim saber que se tudo isso está aí para que nós nos utilizemos, que nós possamos ser inteligentes e sabermos que isso não vai tirar a nossa fé em Deus. Isso só vai fazer com que nós fiquemos bem para servi-lo melhor. Então, se você olhar por esse prisma, você vai ver que você precisa da sua saúde, você precisa ficar bem para levar a palavra de Deus adiante, para continuar fazendo o trabalho do Senhor aqui na terra e manifestando o reino de Deus por aqui. Então, essa é a minha dica para você nessa noite. E eu espero que você
possa se sentir privilegiado por ter acesso à ciência, à medicina, a conhecimentos. Você é privilegiado de ter acesso a poder estudar tudo isso também. A sua fé não está em contradição com tudo isso. Você pode muito bem concatenar essas ideias. Ambas as ideias são válidas e elas não precisam estar em discordância. Então, essa é a dica que nós deixamos para você nessa noite, que você possa pensar sobre esse fatalismo evangélico. E se você conhece pessoas que estão imersos nesse pensamento de fatalismo, de que as coisas vão acontecer só porque Deus vai permitir e por conta disso elas não querem acessar a ciência e a medicina, converse com elas, traga esse novo entendimento, faça com que elas entendam que o poder de Deus se manifesta em tudo ao nosso redor e que nós não precisamos tentar o poder do nosso Deus. Amém? Uma curiosidade sobre essa série, sobre Plantão Médico, é que essa série inicialmente ela não nasceu sério. O projeto e o início aí do roteiro, ele era para ser um filme. Tanto que o Steven Spielberg estava envolvido no projeto porque ele ia ser o diretor desse filme. Só que o criador da série, o Michael Crichton, quando ele olhou o projeto, leu o início do roteiro, ele olhou e falou assim, não, esse roteiro ele se encaixa muito mais para uma série de TV do que um filme. Então ele chamou o Steven Spielberg, que ia ser o diretor inicialmente, e falou para ele, olha, eu vou desenvolver esse projeto do Plantão Médico para uma série de TV, mas eu não vou deixar você sem nada, vou te dar algo em troca. E aí então deu para ele o projeto e o roteiro do filme Jurassic Park. Então essa é uma curiosidade aí muito interessante da série Plantão Médico. Eu espero que você tenha ficado até aqui comigo, tenha gostado daquilo que a gente conversou hoje e por favor continua participando do vídeo, deixando as suas apreensões sobre o texto nos nossos comentários aqui embaixo. Nós queremos saber aquilo que você pensa sobre o devocional do dia de hoje e aquilo que Deus falou com você sobre aquilo que nós tratamos na série Plantão Médico. Obrigado por ter ficado aqui. Por favor, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com quem você gosta e, por favor, também se inscreve no nosso canal. Deus abençoe e até a próxima.